qui ont tout eu pour que ça fonctionne. No livro de Ruth, Dans le livre de Ruth, olha gente, o que aconteceu na vida de Ruth foi tão lindo c'était tellement beau que Deus permitiu que a história dela ficasse registrada na Bíblia. que Dieu a permis que sa vie soit enregistrée dans la Bible. Uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Une femme qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Uma mulher moabita. E olha, da terra de Moab. De la terre de Moab, Moabita. les Moabites. Então, essa história ela é muito linda. Tem apenas 4 capítulos Il y a livro. seulement 4 chapitres dans son livre. Porque relata uma história de uma mulher, Parce que ça raconte l'histoire d'une femme, de Ruth, de Ruth, mas também fala de uma mulher chamada Noemi. mais de Noémie. Esta história ela traz uma reflexão muito linda para nós, C'est des réflexions très belles pour nous. porque o livro começa com tristeza, Parce que le livre il commence avec de la tristesse, mas termina com alegria. mais il termine avec de l'allégresse. de la joie. Começa com pobreza Il commence avec de la pauvreté e termina com riqueza. et il termine avec de la richesse. Começa de uma forma muito triste, Il commence d'une façon très triste, mas termina de uma forma muito linda. mais il termine d'une façon très belle. Então a palavra de Deus ela deixa registrado essa história para nós hoje. Alors la parole de Dieu, elle enregistre cette histoire pour nous. Aparentemente tudo ia bem, Apparemment tout allait bien, tudo ia muito bem. tout allait très bien. Noemi ela era casada, Noémie, elle était mariée, ela teve 2 filhos. elle a eu 2 fils. Desses 2 filhos, De ces 2 fils, eles casaram com 2 mulheres moabitas. ils sont mariés avec 2 femmes moabites. E a Bíblia diz que passaram-se 10 anos. Et la Bible dit qu'il s'est passé 10 ans. O marido de Noemi, Le mari de Noémie, já falecido, il était déjà décédé. já tinha morrido. 10 anos depois morreram os 2 filhos dela. 10 ans après, ses 2 fils sont morts. Então, olha a situação dessa história. Regardez la situation de l'histoire. Noemi, ela se encontrou com 2 noras. Noémie, elle a rencontré 2. Ela ficou com as 2 mulheres dos filhos. Como é que é nora em francês? 2 belles filles. Belle-fille, isso, obrigado. Então ela ficou com as 2 noras dela. Elle se restait avec ses 2 belles filles. E a situação não era fácil. La situation n'était pas facile. Era difícil a C'est situação. très difficile. Pensa num momento desse. A mulher Essa tinha é- perdido o marido Elle a perdu son mari. e a esperança dela que estava nos 2 Et filhos, son espérance qui était dans ses 2 fils. os 2 filhos morreram também. Et les 2 fils sont aussi décédés. Agora, olha a situação desta mulher chamada Regardez la Noemi. situation de cette femme qui s'appelle Noémie. Gente, sinceramente, eu estava lendo essa palavra, J'ai lu cette parole. eu disse, mas que momento triste para a vida desta mulher. Quel moment triste pour la vie de cette femme. E na terra onde elas estavam, Et la terre où elle était, chegou um momento de pobreza. il y a eu un moment Olha, de pauvreté. gente, que situação. Mas só que ela ouviu que o Senhor estava abençoando a terra de onde elas tinham saído. Mais elle a vu que Dieu il allait bénir la terre. E havia a terra de onde elas tinham saído. Elas saíram. Les terres où elles s'étaient sorties. Isso. Então elas voltaram. Quando estavam a caminho de volta para a terra delas, Quand elles allaient revenir dans leur terre, ali houve um momento em que Noemi, il y a un moment où Noémie, ela falou com as 2 noras dela, elle a parlé avec ses 2 belles filles. dizendo para elas, olha, vocês são jovens, Elle a dit, vous êtes jeunes, sigam a vida de vocês. suivez vos vies. Eu já sou muito velha, Moi, está je no suis texto, tá? très vieille. E eu não tenho como ter marido mais. Et je peux plus avoir de mari. E mesmo se eu tivesse a possibilidade de ter um marido, Et même si j'avais la possibilité d'avoir un mari, vocês não esperariam, ou talvez, será que vocês esperariam que a criança viesse a crescer para que vocês casassem com ela, com a criança? est-ce que vous allez attendre que l'enfant grandisse pour que vous puissiez vous marier avec lui? Então, eu acho melhor que vocês vão embora, sigam a vida de Alors, vocês. partez et suivez votre vie. Não olha para mim, não. Regardez plus pour moi. É como se ela estivesse ali enterrando a sua própria vida. C'est comme si elle enterrait sa propre vie. É como se ela estivesse dizendo, olha, para mim já não tem mais nada o que fazer nesta terra. C'est comme si elle disait, pour moi, il
plus rien à faire dans cette terre. Deixa eu viver os meus últimos dias. Laissez-moi vivre les derniers jours. Vão, Allez-y. continuem a vida de vocês. Continuez votre vie. Ali houve uma despedida. Et là, il y a eu... Elas começaram a chorar. elles ont commencé à pleurer. E a Bíblia diz que elas choraram muito alto. La Bible dit qu'elles ont pleuré très fort. Havia ali sentimento muito pesado. Là-bas, il y avait un sentiment très, très lourd. Eu acredito que até mesmo as duas noras queriam ficar com elas. Je crois que les deux belles filles voulaient rester avec elles. Mas só que Sauf que uma delas foi embora. une des deux est partie. Apesar de ter sentido a dor, apesar de ter chorado. Même si elle a senti la douleur. Mas ela então cumprimentou Noemi com um beijo. Elle a complimenté Noémie avec des bisous. E ela foi embora. Et elle est partie. Ela continuou a sua vida. Elle a continué sa vie. Mas só que logo depois, Mais peu de temps après, Noemi disse para Ruth: Noémie a dit à Ruth, olha, a tua cunhada já foi. ta belle-sœur est partie. Vai tu também. Va toi aussi. Não te preocupa Ne comigo. te préoccupe pas de moi. E olha que ali começou a ter trabalhar de Deus muito lindo. Et le travail de Dieu, il était très beau là-bas. Porque Ruth, Parce que Ruth, ela tinha na sua vida elle passada avait dans sa vie passée uma vida politeísta. une vie polythéiste. Ela adorava a muitos deuses, vários deuses. Elle adorait plusieurs dieux. Mas só que alguma coisa chamou a atenção de Ruth. Sauf qu'une chose a attiré l'attention de Ruth. E isso mudou a sua história. Et ça a changé son histoire. Ela então disse para Noemi: Elle a dit à Noémie, olha, por onde tu for, eu irei. là où tu vas, j'irai avec toi. Onde tu dormir, eu dormirei. Où tu dormiras, je serai avec toi. O teu Deus vai ser o meu Deus. Ton Dieu sera mon Dieu. Ela estava dizendo ali: olha, eu deixo todos os meus deuses para trás. Là-bas, elle disait, je laisse tous mes dieux en arrière E eu vou adorar o único Deus et je verdadeiro. vais adorer l'unique Dieu. Ali começou a mudança na vida de Ruth. Et là-bas, sa vie, elle a commencé à changer. Não importa se a sua cunhada tinha ido embora. Peu importe si sa belle-sœur est partie, Ela sabia da decisão do seu coração elle savait la décision de son cœur, de não voltar, de ne plus retourner, mas permanecer do lado mais de Noemi. rester à côté de Noémie. Ela tinha certeza daquilo que Deus tinha prometido para ela, talvez. Elle avait la certitude que Dieu avait promis pour elle. Então, nós precisamos hoje também Alors nous avons besoin, nous aussi aujourd'hui, entender aquilo que Deus tem preparado para nós de comprendre ce que Dieu a préparé pour nous e não sair do lugar onde Deus nos colocou. et de ne pas sortir d'où Dieu nous a mis. Onde é que Deus tem te colocado? Où Dieu t'a mis. Tá difícil? C'est difficile. Estava difícil para Ruth, C'était difficile pour Ruth, mas ela não saiu do lugar que ela estava disposta a continuar. mais elle n'est pas sortie de l'endroit où elle était Porque disposée à rester. haveria alguma resposta. Parce qu'il allait avoir une réponse. Mesmo se demorasse, ela ia ter uma resposta ali. Même si ça allait prendre du temps, il y aurait une réponse. Talvez nem Ruth sabia aquilo que estava acontecendo na vida dela. Même Ruth ne savait pas ce qui allait se passer dans sa vie. Mas uma coisa ela tinha certeza. Elle avait la certitude Alguma coisa ia acontecer na sua história. quelque chose allait arriver dans son histoire. Você serve a Deus, meu irmão, minha irmã? Vous servez Dieu, mon frère, ma soeur. Se você serve a Deus, Si vous servez Dieu, tenha perseverança. ayez la persévérance. Seja uma pessoa perseverante na obra do Soyez une Senhor. personne persévérante dans la vie du Seigneur. Ruth, ela não se precipitou em procurar um relacionamento. Ruth n'est pas précipitée pour trouver une relation. Ela não ficou ali naquela expectativa. Será que é hoje? Será que é amanhã? Quando é que vai Elle ser? ne s'est pas dit est-ce que c'est aujourd'hui, demain. Quando é que Deus vai falar comigo? Quand est-ce que Dieu va parler avec moi? Quando é que Deus vai mandar uma pessoa para minha vida? Quando? C'est quand que Dieu va envoyer quelqu'un pour ma vie. A Bíblia relata uma história muito linda de Ruth, La Bible dit une histoire très belle pour la vie de que Ruth. ela permaneceu do lado de Noemi. Qu'elle est restée à côté de Noémie. Doa o que doer. Ce qui va faire mal se fera mal. Mesmo que doa, ela ia permanecer naquele lugar. Même si ça faisait mal, elle allait rester là-bas. Gente, nós somos movidos por fé. Nous sommes mouvementés par la foi. Nós andamos por fé e On não marche par la por foi vista. et non par la vue. Entenda isso. Comprenez ça. Às vezes nós queremos ver para crer. Des
Des fois, nous avons besoin de voir pour croire. Nós queremos ver para crer. Nous voulons croire pour voir. Nous voulons voir pour croire. Nós queremos olhar para depois poder acreditar. On veut regarder pour pouvoir croire après. Lembre de homem chamado Tomé. Regardez d'un homme qui s'appelle Tomé. Os outros discípulos, eles tinham acreditado que Jesus tinha ressuscitado. Les autres disciples, ils ont cru que Jésus l'avait ressuscité. Mas Tomé não acreditou. Mais lui, il n'a pas cru. Nós não andamos por fé. On marche pas par la vue. Melhor, nós não andamos por vista. On marche pas par la vue. Nós andamos por fé. Mais on marche par la foi. Existe uma coisa que aconteceu nessa história bem aqui, Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire, que foi trabalhar muito grande na vida de Ruth. qui a un travail très grand dans la vie de Ruth. Ruth, ela era uma mulher que trabalhava muito. Ruth, elle travaillait beaucoup. Ela não media esforços. Elle ne dosait pas son effort. Ela era uma mulher virtuosa. C'est une femme vertueuse. Ela era uma mulher que tinha muitas qualidades. Elle avait beaucoup de qualités. Ela não era qualquer mulher. Elle n'était pas une femme quelconque. Por mais que ela tivesse tido marido, Même si elle avait eu un mari, mas ela era uma viúva agora. elle était veuve maintenant. Mas ela respeitou o viúvo. Mais elle a respecté le veuf. Ela não teve uma vida depravada, Elle n'a pas une vie longe do caminho de Deus. dépravée. Isso. Uma vida de promiscuidade, uma vida promíscua. Ela não teve uma vida impura. Elle n'a pas eu une vie impure. Então, ela acompanhando Noemi, Elle, en accompagnant Noémie, então chegando perto de determinado lugar onde tinha muitas lavouras, Noémie qui est arrivée dans un endroit où il y avait beaucoup de lavores, tinha lugar onde tinha espigas. un endroit où il y avait des, Essa mensagem é muito bacana, gente. De maíz. du maïs. E ela então chegaram certo num período de colheita. Ils sont arrivés dans le moment des récoltes. Aí Noemi, Ruth, que foi que ela fez? Et Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait? Ela falou para Noemi, eu vou colher espigas. Elle a dit à Noémie, je vais récolter les maïs. Então, porque naquele momento de recolher o milho, Parce que au as moment espigas, des récoltes du maïs, caíam espigas no chão. il y avait du maïs qui tombait par terre. Então as pessoas passavam e juntavam as espigas. Ils venaient et ils ramassaient les épis. E aquilo que caía, eles pegavam para si. Et ce qui tombait, ils prenaient pour soi-même. E olha só o que Noemi fala para Ruth. Et regardez ce que Noémie a dit à Ruth. Vai, Vas-y, tem parente próximo. il y a un parent proche Isso, que tem terras. qui a des proches, qui a des terres. Tem muitas terras. Il a beaucoup de terres. Ali onde tu for colher, ali tu fica, tu pega. Là-bas où tu récoltes, tu vas prendre des choses. Olha, gente, Regardez mes frères. Noemi não sabia onde eram as terras de Boaz. Noémie ne savait pas où étaient les terres de Boaz. Mas ela sabia que havia parente próximo Mais elle savait qu'il y avait un parent proche do seu esposo falecido. de son époux qui est mort. Esse parente próximo era Boaz. Et ce parent proche, c'était Boaz. Então, Ruth, ela foi colher espigas. Alors Ruth, elle allait pour récolter les épis. E ali ela começou a juntar, e junta. Elle a commencé à ramasser. Até que de repente, Boaz ele chega. Jusqu'à que Boaz il arrive. E ele cumprimentou a todos, dizendo que a paz esteja sobre vós. Et il a complimenté en disant que la paix soit sur vous. E eles responderam que a paz esteja contigo. Et ils ont répondu que la paix soit avec toi. Primeira coisa que ele percebeu foi Ruth. Première chose qu'il a aperçue, c'est Ruth. Quem é aquela mulher? Qui est cette femme? Gente, que coisa linda. Quelle chose belle. Ele vai então e cobre esta mulher. Et va, il, Alguma coisa aconteceu entre Ruth e Boaz. quelque chose est arrivé entre Ruth et Boaz. E ele então perguntou, questionou sobre ela, conversou com ela. Il a demandé, il a parlé avec elle. E ele então foi e agraciou a vida de Ruth. Il a commencé, il a donné grâce à la vie de Ruth. Ele enxergou graça em Ruth. Il a aperçu de la grâce en Ruth. Ele era uma pessoa de idade, Boaz. C'était un homme âgé. E ele olhando para Ruth falou assim, olha, o que tu estás fazendo? Et en regardant, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de Quando ela faire? explicou para ele, ele começou a dizer para ela, olha,
Quand elle a commencé à lui expliquer, il lui a dit, é como se Boaz tinha dito para Ruth, tu vai ter alguns privilégios. c'est comme s'il a dit à Ruth, tu auras des privilèges. Tu vem aqui, vai tomar água dos servos que eles vão tirar. Tu vas boire de l'eau des serviteurs, Tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. tu auras ceci, tu auras cela. Ele foi muito generoso com ela. Il a été très généreux avec elle. E quando ela saiu Et quand elle est sortie para ir colher as espigas, pour aller ramasser les épis, Boaz falou para os seus servos: Boaz, il a dit à ses serviteurs, olha, regarde, deixem cair mais espigas laissez tomber plus d'épis para que ela junte. pour qu'elle puisse les ramasser. Então eles tiraram mais espigas que eles tinham juntado e jogavam. Alors ils jetaient les épis. Olha como é que Deus ele é bondoso para conosco. Regardez quand Dieu il est bon avec nous. Gente, basta nós sermos fiéis ao Senhor. Même si nous sommes fidèles au Seigneur, Basta, il suffit, il basta suffit d'être fiéis ao Senhor. fidèle au Seigneur. Isso basta. Ça suffit. Ruth era fiel ao Senhor. Ruth elle était fidèle au Seigneur. E ali ela começou a ser abençoada. Et là, elle a commencé à être bénie. Ela começou a colher Elle a commencé à récolter muito mais do que aquilo que ela tinha pensado. beaucoup plus qu'elle pensait. Aí depois que ela colheu as espigas, Après qu'elle ait récolté les épis, ela então levou para Noemi. elle a tout ramené à Naomi. E ali a Noemi então perguntou, mas de onde é tudo isso? Et Naomi, elle a dit, d'où ça vient tout ça? Ela disse, foi das terras onde eu fui colher espigas. Et elle a dit, ça venait des terres où je avais récolté. E olha, o dono da terra é Boaz. O nome dele. Et le propriétaire, c'est Boaz. E ali Noemi libera uma palavra de bênção sobre Ruth Et là, Noémie, e sobre Boaz. elle libère une parole de bénédiction. Gente, é muito importante aquilo que nós falamos. C'est très important ce que nous disons. A nossa boca tem que ser uma boca de bênção. Notre bouche doit être une bouche de bénédiction. E aí Noemi começou então a abençoar Boaz e também a Ruth. Et Noémie, elle a commencé à bénir Boaz et Ruth. E ali ela deu alguns conselhos para Ruth. Et là, elle a donné beaucoup de conseils à Ruth. A história de Ruth começou a mudar bem aí. L'histoire de Ruth, elle a commencé à changer. Boaz, para nós hoje, Boaz, pour nous aujourd'hui, ele representa a figura do Senhor Jesus Cristo. il représente la figure du Seigneur Jésus. Lembre-se de como tu estava antes de estar hoje na presença do Senhor. Souvenez-vous comment vous étiez avant d'être dans la présence du Seigneur. O maior propósito do Senhor é te salvar. Le plus grand propos du Seigneur, c'est de te sauver. É que tu tenha o teu nome escrito no livro da vida. C'est que peut-être ton nom écrit dans le livre de la vie. Mas com certeza existem muitas bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mais Dieu, il a beaucoup de bénédictions pour nous. Então ali a figura de Boaz para nós hoje é Jesus. Alors la figure de Boaz, c'est pour nous, c'est Jésus. Porque ele nos resgatou de uma terra que não merecíamos coisa alguma. Parce qu'il nous a sauvés d'une terre que nous ne méritions pas. Boaz ele agiu com graça para com Ruth. Boaz, il a agi avec grâce envers Ruth. Jesus ele age com graça para conosco. Et Jésus, il a agi avec grâce avec nous. Porque nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Parce qu'on reçoit ce qu'on ne doit pas recevoir de base. Isso. A gente não merece, mas ele nos dá. On ne mérite pas, mais il nous donne quand même. Então Boaz ele representa a figura de Jesus para nós hoje. Alors Boaz, il représente la figure de Jésus aujourd'hui. Assim como Ruth ela foi obediente, Comme Ruth, elle a été obéissante, sejamos nós também obedientes. nous aussi on doit être obéissants envers Dieu. Seja obediente nas pequenas coisas. Sois obéissant dans les petites choses. E sobre muito Deus vai te colocar. Et Dieu, il va te donner beaucoup de choses. Que tu queira ou não, é assim que Tu ne veux funciona. pas ou non, c'est comme ça. A Bíblia diz isso. La Bible le dit. Ser fiel no pouco, Sois fidèle dans le peu, sobre o muito Deus te colocará. et Dieu te donnera sur le beaucoup. Então continua fiel. Alors soyez fidèles. Ruth, ela não mudou o seu procedimento depois que ela obedeceu a Noemi. Ruth, elle n'a pas changé d'idée après qu'elle ait suivi Noémie. Noemi disse para Ruth, olha, Noémie a dit à Ruth, quando for entardecer, anoitecer, quand ce sera plus tard, quand la nuit va tomber, espera que Boaz ele se alimente. attends que Boaz s'alimente, E quando ele for deitar, et quand il va se coucher, tu vai te deitar aos pés dele. tu vas te coucher à ses pieds.
Ela obedeceu. Elle a obéi. Ali começa uma história. Et là, une histoire commence. Existe uma atitude de Boaz que é muito boa também. Il y a une étude de Boaz qui est très belle aussi. Boaz, ele não agiu de uma forma carnal para com Ruth. Il n'a pas agi de façon charnelle avec lui. Então aconteceu desta forma. Alors, ça s'est passé de cette façon. Quando estava anoitecendo, Quand la nuit est tombée, Boaz estava se alimentando, Boaz s'alimentait até que o seu coração se alegrou, a Bíblia diz. jusqu'à ce que son cœur soit aussi dans la joie. A Bíblia não fala que toma vinho coisa alguma, mas ele se alegrou. Mais la Bible dit que son cœur il est resté dans l'allégresse. Ele então foi dormir. Il allait donc dormir. Procurou ali onde estava um estoque de cereal. Il a cherché son stock de céréales. E ali ele se deitou. Et là-bas, il s'est couché. E ele dormiu. Et il a dormi. Aí Ruth então obedeceu aquilo que Noemi tinha dito. Et Ruth, elle a obéi à Noémie. Ela chegou lá, Elle est restée là-bas, devagarzinho, tout doucement. tirou ali o lençol que Elle estava a cobrindo le ele, drap. deitou nos pés dele. Et elle s'est couchée à ses pieds. A Bíblia diz que depois, La Bible dit qu'après, durante a noite, durant la nuit, ele se acordou. il s'est réveillé. Boaz se acordou e se assustou. Boaz s'est réveillé et il s'est effrayé. E perguntou para ela, quem é você? Il a demandé qui es-tu. E ela então explicou para ele. Et elle a expliqué pour lui expliquer. Ele foi generoso para com ela. Il a été généreux avec elle. Ele preservou a vida dela. Il a préservé sa vie. Ele agiu com respeito com Il ela. a agi avec respect. Ele não passou dos limites com Il ela. n'a pas dépassé les limites. É necessário que nós respeitemos as pessoas que estão perto da gente. C'est nécessaire de respecter les gens qui sont autour de nous. Respeito faz bem para o nosso coração. Respecter, ça fait du bien à notre cœur. Respeite o seu próximo. Respectez votre proche. Respeite o sexo oposto que está perto de ti. Respecte le sexe opposé qui est avec toi. Amém? Amen. Respeite. Respecte. Cada um no seu quadrado. Chacun à sa place. Homem, marido, Les hommes, maris, sejam fiéis à sua mulher. soyez fidèles à vos femmes. Mulheres, Femmes, sejam fiéis aos seus maridos. soyez fidèles à vos maris. Faça cuidado. Faites attention. Boaz, ele teve essa atitude. Boaz, il a cette attitude. Não era porque ele estava sem ninguém C'était pas parce qu'il était avec que ele personne agiu de qualquer forma com qualquer mulher. qu'il a agi de quelconque forme avec quelconque Ele femme. podia ter aproveitado. Il aurait pu profiter Durante a noite, pendant la nuit. ele aproveitava então que Ruth estava lá com ele. Il a pu profiter avec E ali, por que não passar dos limites? mais pas passer les limites. Boaz, ele nos ensina uma coisa que é muito linda. Boaz nous enseigne quelque chose de très belle. Limites têm que ser respeitados. Les limites, elles doivent être respectées. Isso é muito lindo. Et ça, c'est très bon. Isso faz a história de um homem. Ça fait l'histoire d'un homme, Um homem de caráter. un homme de caractère. E ele vai e aconselha Ruth Il va y conseiller Ruth. que ela tinha que ir embora, que as pessoas não tinham que ver ela ali naquele lugar. Elle doit partir pour pas que les gens la voient. E ela foi embora. Et elle est partie. Irmãos, essa história ela é muito linda. Mes frères, cette histoire, elle est très belle. E ela é um exemplo para nós. Et c'est un exemple pour nous. Boaz, ele teve uma atitude diferente de outras pessoas. Boaz, il a une attitude différente des autres personnes. Ele falou para ela assim: Il a parlé, il lui a dit comme ça. eu sou resgatador, Je suis un sauveur. mas tem outro resgatador. Mais il y a un autre sauveur. E eu vou perguntar para ele Et je vais lui primeiro. demander. Eu vou perguntar para ele primeiro. Je vais lui demander en premier. E ele perguntou. Et il lui a demandé. Ele foi e sentou na porta da entrada da cidade. Il s'est assis à l'entrée de la porte Da de la cidade. cité, de Da la ville. vila. E aí tinha muitas pessoas com ele. Et là-bas, il y avait beaucoup de personnes. Pessoas que tinham autoridade na cidade. Des personnes qui avaient l'autorité sur la ville. E quando ele viu o outro resgatador chegando, Et quand il a vu le sauveur arriver, ele disse para ele assim: il lui a dit comme ça. olha, existe uma mulher aqui conosco Il existe une femme ici avec nous chamada Noemi. qui s'appelle Noémie. Se você adquirir os seus bens, as suas terras, se tu comprar as terras dela, Si tu achètes ces terres, tu vai ter que dar continuidade na descendência dela, do marido, o nome dele. tu dois continuer à aider sa prospérité, A sua sa descendência. descendance. Então,
Aí Boaz falou para ele, mas se tu comprar, tu tem que levar Ruth também. Alors il a dit, si tu achètes, tu dois aussi amener Ruth avec toi. Tem que pegar o pacote. Tu vas prendre le paquet. Irmãos, no relacionamento é assim. La relation, c'est comme ça. Às vezes tu gosta de uma pessoa, Des fois, tu aimes quelqu'un, tu vai casar com ela tu vas te marier avec e tu elle vai levar o pacote. et tu vas ramener le paquet. Amém? Amen. Ela e os filhos. Elle et les fils. Deixa só o problema mesmo. Não, é melhor o pacote que o problema. Tem que levar o pacote. Il faut emmener le paquet. Tu não sabe que tem do pacote? Mas que não tem problema. Né? Pacote. Usa o pacotinho. Tá todo mundo entendendo? Glória a Deus. Carregue o pacote. Glória a Glória Deus. a Glória a Deus. Glória a Deus. Vai carregar o pacote, irmão? Vous allez apporter le paquet, mes frères. Você vai no KFC, você pega um combo, Donc ainsi, tu prends le um menu. menu. Você não vai querer levar só o frango. Tu Não, vas tu prendre pagou juste por le tudo. poulet. Tu vai comer tudo. Tu vas tout manger. Vai comer a coca, tomar a coca, comer a Tu vas batata. prendre les frites. Ainda vai convidar o pastor para comer Et também. tu vas mélanger le É pastel. o pacote todo. Tout le Tem paquet. um lado todo o pacote, né, amor? É? Às vezes nem come tudo, mas leva. Leva para casa. Pagou. Não é assim? Tô pagando. É meu. Pois é. Aí o homem não gostou da proposta. Alors là, il n'a pas aimé le propos. Disse, Ruth também? Il a dit, Euh. Ruth aussi. Ah, então não quero. Alors je veux pas. Não quero. Je veux pas. Mas Boaz, ele foi sábio. Mais Boaz, il a été très sage. Ele disse, se tu não quiser, eu quero. Il a dit, si tu veux pas, moi je veux. Ai, Senhor, se tu não quiser, eu quero. Si tu veux pas, moi je veux. Aí esse outro Salvador disse assim, esse Le resgatador sauveur, il a disse, dit, não quero. non, je veux pas. Então é meu. Alors c'est à moi. E havia uma atitude nesse tempo passado. Alors il y avait une attitude dans ce temps. Sabe quando eles negociavam terras, alguma coisa? Quand il négociait des terres, Se eu desse uma palavra para o Alan, s'il dit quelque chose à Alain, e eu, para mostrar que eu estou cumprindo com a minha palavra, et que je dois lui montrer que je remplis ma eu parole, tenho que tirar os meus sapatos e dar para ele. je dois enlever mes chaussures et les donner. E eu tenho que continuar descalço. Et je dois rester sans chaussures. Isso era a prova da compra. Et ça c'était la preuve du marché. Aí o homem tá olhando o sapato, né, meu velho? Não cabe em mim, não. Aí ele já quer dar para ele. Aí o homem então tirou os seus sapatos Il a le monsieur, il a enlevé ses chaussures e deu para Boaz. et il a donné à Boaz. E todos viram que ali foi selado a compra. Et tous ont vu que As terras de Noemi então pertenciam agora a Boaz. les terres de Noémie étaient donc à Boaz. E ele tinha que levar o pacote junto. Et il devait ramener le paquet. Ruth então fazia parte agora de Boaz. Alors Ruth faisait partie de Boaz. É só depois daí que aconteceu o que tinha que acontecer. Mais c'est seulement après ça qu'il s'est passé ce qui devait se passer. Boaz então se deitou com Ruth. Boaz s'est donc couché avec Ruth. Estava tudo certo agora. Tout était bon maintenant. Não queima etapas. Il ne brûle pas les étapes. Amém, irmãos? Amen, mes frères. Não vai querer fazer as coisas antes do tempo. On va pas faire les choses hors du temps. Faz as coisas como tem que ser feito. Fais les choses comme elles doivent être faites. Boaz ensinou isso pra gente. Boaz nous a appris cela. Ah, tá bom, Ruth. Tu tá disponível, Ruth? Ruth, tu es disponible? Eu vou então, bora ver o que a gente pode fazer. Alors, allons voir ce que nous pouvons faire. Aí ele fez o processo que tinha que ser feito. Il a fait le processus qui devait être E fait. só depois de ter feito tudo, Et juste après ça, é que então ele teve um caso de amor com Ruth. Ele manteve um caso de amor com Ruth. Ele a eu des relations avec Ruth. il a eu des relations avec Ruth. Mas isso só depois dele ter feito o processo que tinha que ser feito. Mais ça juste après le processus qui devait être fait. Não importa, irmão, o tempo que precise, que tu espere. Mes frères, peu importe le temps,
Espera o tempo necessário. Attends le temps nécessaire. Assim como Ruth foi paciente, Comme Ruth a été patient, Boaz também foi paciente. et Boaz aussi a été patient. Mas olha como é que é as coisas. Regardez comme les choses sont. Boaz, ele era uma pessoa de idade avançada. Boaz, il était très âgé. E ele então fala para Ruth: Il dit quand même à Ruth, por que tu não foi buscar um outro jovem, rico ou pobre, mas que seja jovem? pourquoi tu n'as pas cherché un homme qui est jeune? Por que eu? Crois-moi. Às vezes, nós queremos ver o que é aparente, Des fois, nous voulons voir ce qui est apparent. mas a obediência nos faz receber aquilo que nós precisamos. Mais l'obéissance, elle nous fait recevoir de la chose qu'on a besoin. Ruth então concebeu filhos. Ruth, elle a donc eu des enfants. A história ela é tão linda L'histoire, elle est tellement belle que os filhos de Ruth que les fils de Ruth deu então seguimento à linhagem de Davi. elles ont donc continué la descendance de David. Deu continuidade. Veio Jessé, depois de Jessé veio Davi. Il y a eu Jessé, après Jessé, il y a eu David. Lembra quem era Ruth? Vous vous rappelez qui est Ruth? Moabita. Elle était moabite. Mas só que uma decisão certa mudou a sua história. Mais une bonne décision a changé son histoire. Deixa o telefone com ela, deixa. Uma decisão certa muda uma Une história. bonne décision change l'histoire. Muda uma história completa. Il change l'histoire Uma complète. decisão certa muda uma história. Une bonne décision, ça change l'histoire. Ali então deu filho a uma linhagem que depois de Davi, Et après David, se você vai seguindo si tu continues, a linhagem, você vai chegar no Senhor Jesus. tu vas arriver au Seigneur Jésus. E quem era Ruth? Et qui était Ruth? Moabita. Elle était moabite. Ela fez parte da descendência do Senhor Jesus. Elle fait partie de la descendance du Seigneur Uma Jésus. decisão na obediência. Une décision dans l'obéissance. Receba uma decisão, tome uma decisão na obediência do Recevez une Senhor. décision. Tome as suas decisões na obediência de Deus. Prenez une décision dans l'obéissance de Dieu. E você verá como é que a tua descendência vai ser abençoada. Et tu vas voir comment ta descendance sera bénie. Glória a Deus. Talvez hoje tu não está nem vendo, Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas, mas a promessa vai se cumprir na tua história. mais la promesse va s'accomplir. Será que Ruth ela sabia quem seriam seus filhos? Ela não Est-ce sabia. que Ruth elle savait qui allait être ses enfants? Mas existe um plano de Deus que está acima da nossa vida. Mais il y a un plan de Dieu qui est sur notre vie. O plano de Deus prevalece sobre o nosso plano. Le plan de Dieu, il est supérieur à notre plan. Ruth ela não sabia, nem imaginava quem seriam seus filhos. Ruth, elle savait, elle n'imaginait même pas qu'elle allait être ses enfants. Ali houve uma mudança histórica. Et là-bas, il y a eu un changement Ela historique. fez parte da história da Bíblia. Elle a fait partie de l'histoire de la Bible. Eu chamo a tua atenção hoje, meu irmão, minha irmã. J'appelle ton attention aujourd'hui, mon Uma frère, ma sœur. decisão tomada na obediência Une décision prise dans l'obéissance, vai mudar a tua história. elle va changer ton E histoire. pode mudar a história de uma cidade. Et elle peut changer l'histoire. E o nome do Senhor será glorificado. Et le nom du Seigneur sera Então toma glorifié. posse desta palavra. Prends possession de cette Toma parole. posse desta palavra. Prends possession de cette Qual parole. foi o teu tempo de tristeza? Quel est ton temps de tristesse? Quando foi o teu tempo de tristeza? Quand est ton moment de tristesse? Será que não está chegando ao fim? Est-ce que c'est déjà la fin? Será que não está chegando agora? Está cheirando aí o novo para a tua história? Está cheirando o novo? Est-ce que tu sens le niveau de ton Então histoire? toma posse da palavra do Senhor. À la composition de l'histoire, de la O parole du tempo da Seigneur. provação de Noemi passou, acabou. Le processus de Noémie, il s'est fini. O tempo de sofrimento de Ruth também acabou. Le temps de douleur de Ruth, c'est fini aussi. Então o tempo de sofrimento tem um fim. Alors le temps de douleur est fini. Por quanto tempo tu estás sofrendo? Combien de temps tu vas souffrir? Faz quanto tempo? Ça fait combien de temps? O Senhor ele pode estar te dando uma resposta. Le Seigneur Jésus peut donner une réponse. Glória a Deus. Eu quero essa resposta. Moi, je veux cette réponse. Aleluia. Eu quero essa resposta Moi, para je a veux minha cette vida. réponse pour ma vie. Hoje eu tomo posse desta palavra. Hoje eu tomo posse Aujourd'hui, je desta prends palavra. possession de cette parole. Existe um tempo novo para todos nós. Il y a un nouveau temps pour nous tous. Nós vamos tomar decisões baseadas na palavra de On va prendre une Deus. décision basée sur l'obéissance. Existe uma mudança para todos nós. Il y a un changement pour nous tous. Todos nós vamos crescer On va grandir. em nome de On va Jesus. grandir en Jésus. Esta palavra é para o teu coração e Cette para o parole meu pour ton cœur coração. et pour mon cœur.
Eu tomo posse desta palavra. Je prends possession de cette parole. Eu tomo posse desta Je prends palavra. possession de cette parole. Eu tomo posse desta palavra. Feche os teus olhos em nome de Fermez vos yeux au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Pai eterno, nós louvamos o teu santo nome. Nós adoramos o teu santo nome. Nous adorons ton saint nom. Nós exaltamos o teu santo Exaltons ton nome. saint nom. Tu és um Deus que tudo faz. Tu es un Dieu qui fait tout. Tu és um Deus que tudo opera. Tu es un Dieu qui opère. Tu és um Deus que muda a Un história. Dieu qui change les histoires. O Senhor mudou a vida de Noemi. Tu as changé la vie de Noémie. O Senhor mudou a história de Noemi. Tu as changé l'histoire de Noémie. O Senhor mudou a história de Ruth. Tu as changé l'histoire de Ruth. O Senhor mudou a história, Senhor meu Deus amado, de uma forma completa. Tu as changé l'histoire d'une façon complète. Ela então deu continuidade à descendência da linhagem do Salvador eterno. Elle a donné la continuité à la descendance de la lignée du Dieu éternel. Senhor, nós não sabemos quem virá por intermédio de nós. Nous ne savons pas qui va venir par notre intermédiaire. Mas uma coisa nós sabemos, Nous savons une chose, é que quando nós estamos na obediência do Senhor, quand nous sommes dans l'obéissance du Seigneur, a tua presença nos acompanha. ta présence nous E accompagne a nossa descendência é abençoada et notre descendance est bénie até a 1000ª geração. jusqu'à la millième génération. Então eu escolho Deus. Alors je choisis Dieu, Eu escolho ser amigo de je Deus. choisis être l'ami de Dieu. Eu e minha casa serviremos ao Moi et ma Senhor. maison nous servirons le Seigneur. Eu e minha casa nós vamos servir ao Moi et Senhor. ma maison nous allons servir le Seigneur. Eu vou servir ao Senhor até meus últimos Je dias. servirai jusqu'à mes derniers jours. A minha história vai ser marcada. Mon histoire va être marquée. E por onde eu Et passar, là où je vais marcher, ali ficará o rastro do sangue de Cristo. là-bas va rester le sang de Christ. Em nome de Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe uma nova história C'est une nouvelle histoire preparada para est nós. préparée pour nous. Agora nós vamos tomar as decisões Alors on va prendre les décisions baseado na palavra do Senhor. basées dans la parole du Seigneur. Eu tomo posse, Senhor, Et je prends possession, Seigneur, desta palavra. de cette parole. Eu tomo posse Je prends possession, Seigneur, em nome de au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Em nome de Au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Amém. Senhor. Amen. Amém. Amém. Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Loué soit le Seigneur. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Basta crer, meu irmão, minha irmã. Il suffit de croire. Basta crer. Il suffit de croire. Basta crer. Il suffit juste de croire. Toma posse da palavra. Prends possession de la parole. Não deixa que a dúvida Ne laisse pas le doute toque no teu coração. toucher ton cœur. Não deixa. Ne laisse pas. Na palavra de Deus, Dans la parole de Dieu, toda dúvida sai. tout lieu de doute part. Toda dúvida vai embora. Le doute part. Il s'en va. Toda dúvida não fica, vai embora. Le doute, il part, il reste pas. O Senhor, Ele limpa o caminho. Le Seigneur, il libère le chemin. Ele vai tirando todo empecilho. Il enlève tout ce qui empêche l'avancée. Continue na obediência. Reste dans l'obéissance. Continue na obediência do Senhor. Reste dans l'obéissance du Seigneur. Nem que tu tenha que ficar tranquilo, paradinho, Tu vas rester tranquille. esperando o Senhor. En espérant dans le Seigneur. Confia nele Confiant en lui. e o mais Ele fará. Il
fera le plus pour toi. Confia no Senhor. Confie au Seigneur E o mais Ele fará. et il fera pour toi. Aquilo que tu não espera, Ele vai estar fazendo. Celui que tu n'espères pas, il va faire pour toi. Aquilo que talvez tu não merece, La chose que tu mérites Ele vai pas, estar fazendo. il va le faire pour toi. E tu vai sentir a graça de Deus sobre a tua Tu vida. vas sentir la grâce du Seigneur dans ta vie. Tu vai sentir a graça de Deus de uma forma tão grande. Tu vas sentir la grâce du Seigneur, tu vas sentir Deus está tirando escamas dos teus olhos. Uma nova história. Enlève le voile devant tes yeux. O Senhor está escrevendo. Il écrit ton nom. Ele está escrevendo uma nova história Il écrit une nouvelle histoire para ti. pour toi. Existe uma página que foi virada. Il y a une page qui a été tournée. E agora uma nova página branca. Une nouvelle page blanche, Novinha. toute neuve. E o Senhor está escrevendo essa nova história. Il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Ele está escrevendo Il écrit uma nova história preparada. une nouvelle histoire préparée. Aquilo que tu não imagina, Deus está Tu preparando. n'imagines pas Dieu fera. Ele está abrindo. Il est en train d'ouvrir. Ele está tocando. Il touche. Ele está fazendo novas todas as coisas. Il neuve toutes choses. Tu viveu e vai viver Tu vis, tu vas continuer à vivre. o melhor de Deus aqui nesta terra. Le meilleur de Dieu. Toma posse desta palavra. Prends possession de cette parole. Porque o Salvador eterno, Parce que le Sauveur éternel, Ele te resgatou de onde tu não merecia. il t'a sauvé de là où tu méritais E Ele pas. vai te colocar no meio dos Il príncipes. va te mettre au milieu des princes. É isso que Deus Ele faz comigo e C'est contigo. ça que tu fais avec moi et avec toi. Ele nos tira do lamaçal do pecado, tira da lama, Il nous enlève de la boue, a lama do pecado. la boue du péché. Ele nos limpa com seu Il sangue. nous nettoie avec son sang. Ele nos resgata com seu Il sangue. nous sauve avec son sang. Ele nos limpa com a sua palavra. Il nous nettoie avec sa parole. Ele vai fazendo nova todas as De coisas. nouvelles choses. E Ele tira do meio do lixo Il enlève des déchets e coloca no meio dos príncipes. et met au milieu des princes. E quando tu estiver lá no meio dos Et príncipes, quand tu seras là-bas au milieu des tu princes, vai ter que dizer assim: tu diras, Senhor, Seigneur, o Senhor foi bondoso para le comigo. Seigneur, il a été bon avec moi. Eu sou grato a Ti por Je tudo. remercie pour tout. Cresça, Grandis, mas com a humildade no seu coração. avec l'humilité dans ton cœur. Quando tu estiver no bem bom do Senhor, quando estiver na melhor fase da tua história, Quand tu seras à la meilleure phase de ton histoire, continue na obediência do Senhor. continue dans l'obéissance du Seigneur. Em nome de Jesus. Em nome de Au nom du Seigneur Jesus. Jésus. Em nome de Au nom du Seigneur Jesus. Jésus. Amém, Senhor. Amen. Graças te damos. Nous te donnons grâce. Graças te damos. Graças te damos. Muito obrigado, Senhor. Merci beaucoup. Graças a Deus.